A paz do Senhor, irmãos. Louvamos a Deus por estarmos nessa manhã para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Então nós vamos orar ao Senhor para que a sua palavra venha mais uma vez falar conosco, nos fortalecer diante da sua presença. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor da glória, por mais um dia, ó Deus, que o Senhor nos concede, Pai, e por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã de estarmos reservando um tempo na nossa vida para nos colocarmos diante da Tua palavra. Deus, fala conosco, meu Senhor da glória, ensina-nos a cada dia, através da Tua palavra, a servirmos cada vez melhor a Ti. Abençoa a vida de cada um dos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja. E que a cada dia, Senhor da glória, o Teu nome seja glorificado. Pai eterno e santo, seja conosco, abra a nossa mente, a cada dia nos dê entendimento na Tua palavra. Pedimos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, conforme nós já falamos, hoje, dia 26 de abril de 2020, nós temos a nossa lição de número 4, que vai ter como título a iluminação espiritual do crente. O nosso texto áureo encontra-se nesta mesma carta, inclusive fazendo parte da leitura bíblica, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Também vemos a verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica encontra-se em Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Estamos estudando a carta aos Efésios, os irmãos já sabem, algumas particularidades desta carta. Nós, ao lermos essa carta, a sua introdução, principalmente esse capítulo 1, que está sendo bem diluído nessas primeiras lições, nós vemos aí um elo a mais do apóstolo Paulo com relação à igreja em Éfeso. Não era simplesmente uma preocupação em ensinar, em orientar alguma coisa a essa igreja, simplesmente para passar algum conhecimento, para passar alguma doutrina. Não, havia alguma coisa a mais, um elo maior, Nós vemos que Paulo conhecia essa igreja. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, capítulo 19, a Bíblia vai nos contar que Paulo, ele está voltando, me parece, da sua segunda viagem missionária. Ele passa pela cidade de Éfeso e depois, na sua terceira viagem missionária, ele mais uma vez fica ali mais ou menos aproximadamente de 2 a 3 anos ensinando aos crentes daquela igreja a servir ao Senhor. Então nós vemos aí algo especial. E principalmente nesse capítulo 1, existem coisas maravilhosas,
já nos orientando nesse primeiro capítulo aí, conforme essas lições que nós temos visto, já nos orientando não só a igreja em Éfeso, mas também orientando a cada um de nós. Então nós vemos uma das particularidades dessa igreja, dessa carta que Paulo escreve à igreja em Éfeso, que ela não foi escrita simplesmente para enfrentar heresias, porque naquela época já haviam algumas heresias que começavam a perseguir a igreja que surgia aí. Então não foi esse o objetivo da igreja em Éfeso. Não foi também o objetivo desta carta algum problema específico, alguma coisa que estava acontecendo no meio da igreja. Não. A igreja, essa carta que Paulo vai escrever à igreja em Éfeso é muito mais para encorajar a igreja, os crentes, a serem cada vez mais firmes na presença do Senhor, a encorajá-los a vencer todas as dificuldades. É uma carta de encorajamento para descrever também a natureza e a estrutura da igreja, né? E Paulo, ele tem como objetivo, um dos objetivos desta carta, é exatamente mostrar, né? Desafiar os crentes a serem fiéis ao Senhor, até mesmo ao ponto de agir como representantes, serem verdadeiros representantes do corpo de Cristo na terra. Nós vemos aí essa particularidade desta igreja, desta carta que Paulo vai escrever à igreja em Éfeso. E o interessante é que alguns estudiosos também vão nos dizer, vão nos afirmar, que essa carta ela não ficou só para a igreja que estava em Éfeso, mas circula por outras igrejas, possivelmente até em outras cidades. E aí nós vamos destacar como ela agiu de uma maneira valiosa na vida dos crentes ali daquela época. E nós podemos então já tirar uma grande lição para nós. Nós precisamos não só a carta aos Efésios, mas também nós vemos que existem vários textos bíblicos que vão ser muito importantes, fundamentais, para que nós possamos alicerçar a nossa fé. Conforme nós falamos, uma carta de encorajamento, que nós tenhamos sempre a coragem de dizermos ao mundo que nós servimos ao Senhor Jesus. Você que está fazendo parte desta lição, ouvindo esta palavra, receba aí esta orientação que Paulo, há tantos anos atrás, escreveu aos crentes ali daquela cidade, que até hoje ainda fala para mim e para você, de sermos verdadeiramente servos do Senhor, não olhando para um lado nem para o outro, mas servindo ao Senhor, conforme a Bíblia diz, com alegria, né? E para a gente ser bem objetivo, né? Você que certamente tem aí a sua revista em mãos, ou você baixou ela aí na internet, de alguma forma você tem o texto da carta aí, eu vou destacar três pontos importantes aí que eu considero neste texto que foi feita a leitura bíblica, né? Nesse texto aí que foi feito a leitura bíblica, que é exatamente usado nos tópicos da nossa lição. É importante, esses três pontos são importantes para nós como igreja, individualmente, porque você sabe que cada um de nós somos igreja. Então, esses pontos que nós vamos destacar são importantes exatamente para nós como igreja e também como igreja comunidade, como igreja organismo, né? Várias importâncias nós vemos aí nesse ponto que nós vamos destacar, que se encontra exatamente no versículo 18 e no versículo 19 da leitura bíblica, que diz assim, eu vou repetir, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. É o primeiro ponto.
E quais as riquezas da glória da sua herança? O segundo ponto. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? O terceiro ponto. Os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Então eu quero destacar, juntamente até com o comentarista, esses 3 pontos aí que vão falar sobre a esperança da sua vocação, as riquezas da sua herança e também a grandeza do poder divino. Então, vamos lá. Esperança da sua vocação. Irmãos, ele nos chamou, nos elegeu e através dessa chamada nos colocamos à sua disposição. Nós vimos na semana passada eleição, predestinação, então nós vemos que ele nos elegeu através da sua chamada, quando ele nos chamou para servir a ele, quando aquele dia que você decidiu colocar a sua vida diante do Senhor, para receber das bênçãos do que é servir ao Senhor. Mas ele também nos chama para que nós nos coloquemos à sua disposição. E aí, como é que nós podemos nos colocar à disposição de Deus, né? Nós que somos tão falhos, limitados, imperfeitos, não é verdade? Às vezes as nossas vidas são cheias de altos e baixos, né? Às vezes nós estamos sentindo Deus pertinho e de vez em quando nós até choramos, mas choramos porque às vezes sentimos a ausência de Deus, não é verdade? Mas Deus, ele nos chamou para nós nos colocarmos à sua disposição. E aí, colocarmos à sua disposição em quê? Eu coloco 2 partes importantes, 2 pontos importantes dentro dessa questão de colocarmos à disposição. Para serviço ao Senhor. Ele nos elegeu para nós servirmos a Ele. E o interessante é que Ele nos deixou o ensino maior, porque Marcos, no capítulo 10, no versículo 45, a Bíblia vai nos dizer que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, não é verdade? Então ele nos deu esse exemplo, o Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está falando dessa esperança da vocação aos crentes em Éfeso, para que eles se colocassem à disposição de Deus, servindo ao Senhor. E aí nós temos aí a casa de Deus, com tantas coisas que nós podemos fazer, servindo ao Senhor. Vamos dizer assim, conforme você já deve ter ouvido várias vezes, que nós nunca vamos chegar a alcançar, a pagarmos, a sermos dignos de tudo aquilo que Ele fez por nós. Nós vamos ser sempre devedores ao Senhor, mas nós podemos nos colocar à sua disposição. E o interessante, irmãos, que mesmo em meio a esse momento que o mundo está atravessando, por conta dessa reclusão social, né? Muitas pessoas estão em casa, nós não temos o templo para nós nos abraçarmos, nos reunirmos, nos alegrarmos juntos, mas nós podemos, através da internet, através daquele contato com os familiares, através do telefone, nós podemos servir ao Senhor, levando a palavra de Deus, aproveitando esse pouco tempo que temos de viver em comunidade, nós falarmos do amor do Senhor e de outras maneiras também. Então o Senhor, Ele nos chama para nos colocarmos à sua disposição, servir e também serviço e santidade, nos preservando a cada dia para o Senhor, porque o Senhor, Ele abriu mão de toda a sua glória, do reino que Ele vivia, para vir aqui se entregar por cada um de nós. Então nós podemos servir a Ele através também da nossa separação das coisas deste mundo e nos colocando à sua disposição, andando de modo digno em comunhão com os outros e participantes da eternidade. Então nós podemos dizer que a esperança da sua vocação é exatamente essa chamada que Deus faz para cada um de nós através do Senhor Jesus, nós andarmos de modo digno
em comunhão com os outros e principalmente sendo participantes dessa eternidade. Precisamos ter esta comunhão uns com os outros, porque todos nós servimos ao mesmo Senhor. Então nós vemos, eu consigo entender que o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo esta carta, esse ponto aqui, ele está tratando exatamente sobre isso. Esperança da sua vocação, vocacionar a cada crente a viver em comunhão uns com os outros, servindo ao Senhor e sempre separando-se das coisas do mundo e colocando a sua vida a cada dia à disposição de Deus. Isso é uma palavra de encorajamento e até mesmo em meio a esse momento, essa palavra é muito importante. Vivermos em comunhão. E agora a gente está vivendo muito mais em comunhão na nossa casa, somente com os nossos, do que com a igreja. Mas ainda que estejamos distantes, nós precisamos ter no nosso coração esse propósito de vivermos em comunhão uns com os outros. E sendo assim já participantes dessa eternidade. E aí eu passo para o segundo ponto, que vai falar exatamente sobre as riquezas da sua herança. O que recebemos e herdamos com Cristo. Olha só que riqueza nós recebemos de herança do Senhor. O perdão dos pecados. Não é isso? Termos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus e também poder desfrutar das bênçãos do porvir. Gente, que coisa maravilhosa essa herança que nós vamos ter ao servir ao Senhor Jesus, a sermos fiéis a Ele, independente de toda situação que gira em torno, às vezes, das nossas vidas, né? Porque existem vários tipos de problema. Nós sabemos que o próprio Senhor Jesus falou para nós que no mundo nós teríamos aflição, mas nós precisamos vencer essas dificuldades e buscarmos essa herança, lembrarmos que temos agora conosco o perdão dos nossos pecados. Qualquer que fosse o valor que nós nos propôssemos a pagar para que os nossos pecados fossem apagados da nossa vida, nós não conseguiríamos. Mas o Senhor Jesus Cristo, conforme eu já falei, se desfez da sua glória, veio ao mundo, morreu em nosso lugar, para que agora nós tenhamos essa herança, o perdão dos pecados. E conforme João, no capítulo 1, ele diz que todos aqueles que creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só que herança. Eu e você podemos dizer agora que somos filhos de Deus. E o interessante, não somos filhos de Deus por nossas qualidades, por nossas qualificações, por nossos méritos. Não, Ele é que nos fez, através desta herança, sermos chamados filhos de Deus. Gente, que lição, que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo está passando ali àqueles crentes na cidade de Éfeso. Você já deve ter ouvido que lá em Éfeso havia um templo à deusa Diana, uma deusa adorada por muitos habitantes ali. Então nós vemos aí como era importante, como é que Paulo se preocupa em encorajar aqueles crentes ali a não se afastarem, a não pensarem em outras coisas, em acharem que não, é muito difícil servir esse Deus. Não, nós precisamos olhar exatamente para aquilo que o Senhor fez por nós. Nós vemos aí, existem várias dificuldades, conforme eu falei, na nossa vida. Certamente existem alguns pontos na nossa vida que nós não sentimos-nos satisfeitos, sei lá, em vários aspectos, mas o importante é nós termos na nossa mente que o Senhor, Ele se fez homem para que nós pudéssemos gozar desta herança. Agora, meu amado irmão, você é chamado filho de Deus. Cada vez que você dobra o seu joelho, nós podemos ouvir a voz de Deus dizendo: fala, meu filho, que eu estou aqui ouvindo a sua voz. E principalmente também, além do perdão dos pecados, além de sermos chamados filhos de Deus,
nós podemos desfrutar das bênçãos do porvir. Lá na frente, né? As coisas que vão acontecer sempre é um mistério na nossa vida, né? Sempre é uma incógnita. A gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, mas com Cristo na nossa vida, nós recebemos força para crermos que qualquer que venha o dia seguinte com alguma dificuldade, mas lá na frente, né? Conforme eu coloco aqui, as bênçãos do porvir, lá um dia nós veremos o Senhor face a face. Existe até um hino que diz que lá vai ser só alegria. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, por essa voz de coragem que o apóstolo Paulo transmite àquela igreja lá na cidade de Éfeso e que vai servir para nós em meio a tantas situações, até mesmo que você, irmão, já passou dificuldades, problemas, enfermidades e você venceu e hoje você está assentado na casa de Deus, adorando, louvando, bendizendo ao nome do Senhor. Isso daí são bênçãos, mas o melhor vai ser naquele grande dia, né? Exatamente as bênçãos do porvir. Isso daí é a nossa herança. Quando nós poderemos ver o Senhor face a face, que até mesmo isso às vezes coloca a nossa mente para pensar como vai ser. Só sabemos que vai ser maravilhoso. Então nós vemos aí a esperança da sua vocação, as riquezas da sua herança. O apóstolo Paulo está passando isso para aqueles crentes ali em Éfeso, para que eles permanecessem a cada dia firmes, porque existe uma vocação na vida de cada um de nós, e existe uma herança riquíssima que nós recebemos por confiarmos, crermos e seguirmos ao Senhor Jesus, obedecermos a palavra, sermos fiéis ao seu nome. Gente, imagine aqueles irmãos ouvindo isso do apóstolo Paulo, um homem que havia sido perseguidor, que havia feito tantas coisas, mas agora ele cria no Senhor Jesus Cristo, ele colocou a sua vida diante de Deus e está agora trazendo essa palavra maravilhosa que certamente pulsava no seu coração de uma maneira esplêndida e ele agora vai falar conosco. Então, o tópico 3, já caminhando para o fim da nossa lição, que vai falar sobre a grandeza do poder divino. Esses 3 pontos, né? A esperança da sua vocação, riquezas da sua herança e a grandeza do poder divino. Maior poder é o de nos transformar e levar no céu. Poder, né? Mostrar poder. Nós vemos que no mundo de hoje, né? Deixando um pouquinho a igreja de Éfeso, mas trazendo para o mundo de hoje, nós vemos que essa questão de poder é uma coisa que seduz muitas pessoas. As pessoas perdem até a noção do que estão fazendo por conta do poder. Eu costumo dizer que o poder sempre vai seduzir, não é verdade? E muitas pessoas às vezes até deixam de fazer algumas coisas, deixam de ser aquela pessoa que era por causa dessa questão do poder. Mas o poder que nós estamos falando aqui, essa grandeza do poder divino, é um poder totalmente ao contrário desse que nós estamos falando. O poder de transformar as nossas vidas. Meus amados irmãos, talvez muitos que agora estão nos ouvindo nesta manhã, podem nesse momento se lembrar do seu passado, aqueles que vieram do mundo, que não conheceram Jesus em casa, que não foram criados num lar evangélico e fizeram coisas tremendas e agora estão na casa do Senhor, servindo ao Senhor e ficam às vezes imaginando como eu consegui deixar todo aquele caminho e agora caminhar com o Senhor. Através do poder de Deus é que Ele nos transformou. Como nós éramos no passado, agora nós somos transformados por este poder. Nada do que fazíamos, agora nós fazemos.
o pecado se afastou de nós e agora nós servimos ao Senhor. Então essa que é a grandeza do poder divino, transformar a nossa vida e nos levar para o céu. Só Ele pode fazer isso. O evangelista João, no capítulo 14, versículo 6, versículo bastante conhecido, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, esse poder, essa grandiosidade do poder, só através dele podemos conseguir realizar os nossos objetivos. Exatamente essa questão de servirmos ao Senhor e realizar o que nós vimos anteriormente. E quais foram os pontos que nós vimos anteriormente? Servir ao Senhor. Somente através do poder de Deus. Porque quantos de nós que estamos aqui, né, nesta manhã, aprendendo na sua palavra, falamos no passado dizendo que eu jamais vou ser crente, e Jesus nada. E hoje nós estamos na casa do Senhor, arrependidos por essas expressões, mas o grande poder de Deus nos arrancou do pecado e nos colocou diante dele. Então, essas coisas que vimos antes, a esperança na nossa vocação em servir, a santidade, quantas vezes lutamos tentando deixar de fazer algumas coisas por conta própria, coisas que prejudicavam até mesmo o nosso relacionamento com pai, mãe, irmãos, com esposo e esposa, e a gente não conseguia pelas nossas forças, algum vício, eu não consigo, eu não vou deixar, eu vou parar, e não conseguia, mas pelo poder grandioso do Senhor, nós agora conseguimos. O apóstolo Paulo está encorajando esses crentes aí em Éfeso, que tem essa dificuldade de às vezes ser mais fiel, de ser mais dedicado. Eles têm essa dificuldade, mas Paulo está dizendo que através do grande poder de Deus, do grande poder divino, nós podemos conseguir superar todas essas dificuldades. E mais uma vez lembrando, não por conta da nossa força, não por conta dos nossos méritos, mas toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, que derramou sobre nós esse poder que agora nos dá condição de vencermos todas essas coisas. Exatamente, conseguimos vencer, conseguimos realizar essas coisas que vimos anteriormente. E também a esperança da vocação e também a riqueza da sua herança, perdão dos pecados. Só em Cristo é que nós conseguimos nos livrar dos pecados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. Existem pessoas que ainda sofrem pensando em coisas que fizeram no passado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Tem um hino das crianças aí, até fazendo alusão às crianças, né? Pecado, pecadinho, pecadão. Não tem isso, né? O Senhor, Ele nos livrou, nos purificou de todo o pecado. E isso daí vai demonstrar para nós exatamente a grandeza do seu poder. E conforme eu vou lembrar mais uma vez, João 1, através de crermos no Senhor, recebemos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós temos a graça de sermos chamados filhos de Deus. Só pelo grande poder de Deus, esse poder que nos transforma, nós vamos ser chamados filhos de Deus. E o apóstolo Paulo está trazendo exatamente isso a essa igreja em Éfeso. Não importa o que vai se passar, não importa qual seja a dificuldade que vamos enfrentar, o poder de Deus está conosco e Ele vai nos fazer vencer até chegarmos ao fim. E aí agora nós nos lembramos das palavras de Timóteo, né? Ou melhor, a palavra de Paulo que ele escreve a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Fique com essa palavra nesta manhã, através dessa questão da grandeza do poder. Paulo venceu todas essas dificuldades, não porque ele era
um homem que aprendeu aos pés de um grande teólogo, não que ele era um fariseu, doutor na lei, não, nada disso. Ele conquistou tudo isso através do grande poder de Deus sobre a sua vida. E a gente já fechando a nossa lição, o tópico 3 vai falar sobre o nosso exemplo de exaltação em Cristo, pois assim como ele foi exaltado, também seremos através dele. Olha só, falando exatamente sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Através dele, nós também seremos exaltados através dele. Mas nós vamos ser exaltados quando nós chegarmos lá. Ressuscitaremos e o veremos como ele é. Então o tópico 3 vai falar exatamente sobre a excelente grandeza e poder e força do poder divino, que vai fazer isso daí na vida de cada um de nós. E eu vou ler só um trechinho aqui que o comentarista coloca no tópico 3. O maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Então, só através do grande poder de Deus é que nós ressuscitaremos e o veremos como ele é. Você já ouviu falar que Jesus é as primícias dos que dormem. E assim como Jesus ressuscitou, venceu a morte, é exatamente nesse ato de Jesus é que está firmada a nossa fé, porque o nosso Deus, ele venceu a morte. E através do seu poder, nós venceremos. Nós também um dia ressuscitaremos e o veremos como ele é. Então, como Paulo passa aos Efésios a importância de ser fiel, glorificá-lo e servir ao Senhor em todo o tempo, eu quero que você, nesta manhã, através desta lição, guarde essas palavras, como se você estivesse agora diante da carta recebida de Paulo à sua vida. Tenha fé, creia, seja fortalecido através da palavra do Senhor, e que você seja, conforme o título da lição falou, iluminado espiritualmente pelo poder do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Irmãos, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe nesta manhã, que você tenha um domingo abençoado e que você tenha também uma semana abençoada. E no próximo domingo nós estaremos na lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E nós deixamos aqui, não só da nossa parte, mas também da parte do pastor Francisco, a paz do Senhor a cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.